Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração neste momento. Algo que vai vir dos céus para abençoar e direcionar a sua vida em todos os caminhos, os seus caminhos. E mostrar para você qual é a relação, isso mesmo, a intimidade, a comunhão, isso mesmo, que o Senhor, Ele quer ter conosco. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1. Logo, meus irmãos, que Moisés, ele foi morto, ele morreu, isso mesmo. Ele conduziu os israelitas, os hebreus, durante 40 anos pelo deserto. Mas o Senhor, meus irmãos, não permitiu que ele entrasse na terra prometida, isso mesmo. Ali onde estava sitiada ali Jerusalém, isso mesmo, Jericó, seria ali naquele lugar que Deus queria fazer com que aquele povo viesse prosperar, viesse crescer e ser abençoado. E Deus disse: olha, Moisés, tu não vai entrar nesta terra. Deus permitiu ele ver toda a terra, observar isso mesmo. Mas quem entrou ali, meus irmãos, com aquele povo, isso mesmo, como líder, foi Josué. E Josué, meus irmãos, ainda não tinha a experiência da liderança, isso mesmo. Ele ainda não era já um senhor, isso mesmo. Um homem como Moisés, né, que tinha durante 40 anos, isso mesmo, conduzido aquele povo com grande experiência. E o que Deus falou, meus irmãos, para Josué, isso mesmo, quando eles estavam em frente ao Jordão, era que Josué, meus irmãos, ele fosse forte, corajoso, isso mesmo. Olha o que diz no livro, no capítulo 1 de Josué. No versículo 6, diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Olha que interessante. Deus disse: olha, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te farei, isso mesmo, fazer com que este povo venha herdar esta terra que eu jurei aos seus pais. Deus estava dizendo: olha, Josué, seja forte, seja corajoso. E no versículo 7 ele disse, o próprio Deus falando com Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, isso mesmo, e então prudentemente te conduzirás. Deus aqui, meus irmãos, deu instruções a Moisés, isso mesmo, embora Moisés, meus irmãos, não era tão jovem, isso mesmo, mas ele era jovem, isso mesmo, naquela missão que o próprio Deus tinha lhe dado ali. Ele já era um homem experimentado até então, para que ele pudesse assumir uma missão e um compromisso tão grande como foi este que Deus deu para ele, Deus que escolheu a ele. Mas para aquilo que ele estava fazendo, liderando aquele povo, que não era fácil, uma grande congregação, se juntasse àquele povo, estava ali, meus irmãos, próximo
de 4 milhões de pessoas ou mais, entre os homens, isso mesmo, valentes de guerra, as mulheres, jovens, crianças, isso mesmo, os anciãos, isso mesmo, todo aquele povo. E não era fácil liderar, instruir, conduzir aquele povo. Mas Deus, meus irmãos, dá instruções a Josué. Primeiro, que ele fosse forte e corajoso. Ele viesse se esforçasse, isso mesmo. Ele viesse se esforçar e ter bom ânimo. Porque quem iria fazer com que eles entrassem naquela terra era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Era o Senhor. E também, meus irmãos, o Senhor reforça mais uma vez no versículo 7, dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Porque, meus irmãos, em um desempenho, em uma atividade como esta que Josué estava desenvolvendo, era preciso ânimo, coragem, força, isso mesmo. Na nossa vida, é preciso que nós venhamos buscar isto, nos esforçar, ter bom ânimo, ser corajoso, isso mesmo. E crer que o Senhor está nos conduzindo. Quem vai nos conduzir, quem vai nos fazer entrar na terra prometida, quem nos fará vencer todos os dias, isso, embora nós venhamos nos esforçar, buscar ter bom ânimo todos os dias, mas quem vai nos dar o bom êxito na nossa caminhada é Deus, é o Senhor, isso mesmo, é o Deus Todo-Poderoso, isso mesmo. Quem vai nos dar o bom êxito é o Senhor, isso mesmo. E ele disse: esforça-te e tem bom ânimo. Mas o Senhor, meus irmãos, deixou claro. E ele disse: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O esforço aqui, o bom ânimo e o cuidado que Deus estava instruindo a Josué, isso mesmo, não estava apenas se referindo, meus irmãos, à atitude dele agir, dele tomar a frente como líder, isso mesmo. Também era preciso esta atitude, esta posição. Mas o maior esforço, atitude, bom ânimo que ele deveria ter, era para que ele não se desviasse da conduta, das ordenanças de Deus, para conduzir aquele povo. Olhe bem, é preciso que eu e você tenha bom ânimo ao amanhecer, isso mesmo, para que você possa executar suas atividades, para que você possa ir trabalhar. É preciso que você tenha bom ânimo, se esforce, para que você possa colocar a sua casa, as suas coisas, isso mesmo, as suas atividades em dias. Mas o maior esforço diário, isso mesmo, a maior atitude que nós devemos ter e cuidado, é para que nós não venhamos nos desviar de forma nenhuma dos princípios, das ordenanças, das palavras de Deus para a nossa caminhada. Se a gente estiver, meus irmãos, todos os dias com temor, isso mesmo, andando nos caminhos e segundo a vontade de Deus, o Senhor, meus irmãos, é quem nos conduzirá, Ele é quem nos dará a vitória, Ele é quem irá diante de nós e nos fará prosperar em todos os nossos caminhos. Por isso que é preciso que venhamos, meus irmãos, ter este cuidado. Muitas vezes, isso mesmo, com todo o amor, eu vou falar isso, às vezes alguém, meus irmãos, posta um versículo: esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor é contigo. Isso mesmo, principalmente o versículo 9. Mas este versículo, isso mesmo, ele não tem poder na nossa vida. Não é da forma que muitas vezes nós interpretamos. O poder desta palavra e desta ordenança de Deus, não é, meus irmãos, a gente achar que nós somos capazes, é a gente achar que é na força do nosso braço, isso mesmo, é a gente achar que é na força do nosso bom ânimo que nós iremos vencer. Mas sim, é no nosso esforço, no nosso cuidado, no nosso bom ânimo, sim, mas em ter cuidado, para que nós não venhamos nos desviar, venhamos estar em boa conduta todos os dias,
não deixar que as tentações, que as ciladas do inimigo, isso mesmo, que nada, isso mesmo, venha tirar o nosso foco, venha meus irmãos, nos desviar, como o próprio Deus diz, tendes o cuidado para fazer tudo conforme está escrito, isso mesmo. E ele disse, porque então fareis prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. E ele disse, olhe bem, para que não te desvie, isso mesmo, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. E ele disse, antes medita nesta lei, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Que coisa maravilhosa. A ordenança de Deus aqui, isso mesmo. Por isso que nós devemos ter uma boa análise e interpretação do texto e da palavra de Deus, para que nós não venhamos, meus irmãos, compreender de uma forma errada. Isso mesmo. Porque quando nós compreendemos qual é a real e vontade de Deus ao nosso respeito, meus irmãos, quando nós compreendemos e botamos no nosso coração a palavra de Deus e buscamos viver ela todos os dias, com temor, tremor, santidade, compromisso, isso mesmo. Se a gente vigiar, isso mesmo, e amar esta palavra aqui que é poderosa todos os dias, e buscar, meus irmãos, andar segundo a vontade de Deus. Nós não devemos andar, meus irmãos, pela nossa emoção, pelos sentimentos. Não, meus irmãos, nós devemos andar pelo que está escrito na palavra de Deus. Como Deus disse a Josué, olha, tens o cuidado, isso mesmo, para que não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Isso mesmo. E ele disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. O segredo para a nossa vida está aqui, na palavra de Deus. Eu falo uma coisa para vocês, se a gente, meus irmãos, observar os princípios bíblicos, os princípios espirituais, isso mesmo, buscar a Deus cada dia mais o esclarecimento e se aproximar de Deus, nós não devemos temer a nada. Isso mesmo, não devemos temer a injustiças, a levantes do inimigo, não devemos temer, meus irmãos, as ciladas de Satanás, não devemos temer, meus irmãos, as tentações do diabo, a nada, perseguições, aflições, a nada. Mas devemos, meus irmãos, todos os dias, nos aproximar de Deus, buscar isso mesmo, viver segundo a sua vontade, isso mesmo. E que através da nossa vida, outros possam também se espelhar, meus irmãos, de uma forma justa e correta, segundo a vontade de Deus. E deixar que Deus ele é quem vai nos conduzir em todos os nossos caminhos. Deus ele é quem vai te conduzir em todos os seus caminhos. Pois então deixe que o Senhor ele conduza a sua vida. Mas não aparte da sua boca o livro, a palavra que está escrita. Isso mesmo. Antes medite dia e noite. Tenha cuidado, isso mesmo, se esforce e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas prossiga firme no caminho, isso mesmo, na vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, e eu creio que o Deus Todo-Poderoso, ele vai agir em seu favor, em favor da sua casa, da sua vida e da sua família. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar em uma só fé e em um só propósito, e que todo levante, toda tentação, toda doença, toda vergonha, todo mal que tem se levantado contra a sua vida, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo, que a autoridade do poder do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Senhor, eu oro por esta vida, por esta casa, esta família, que todo mal seja repreendido,
todo levante, Senhor. Se existe alguém sentindo dores, com problemas espirituais, amarrações, aflições, isso mesmo, muralhas, algo que tem impedido, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja repreendido. Pai, entra agora nesta vida, entra agora, Senhor, nesta casa, nesta família, que todo mal seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo, que haja bom êxito, que haja, Senhor, prosperidade nos caminhos desta pessoa, que ela seja livre de toda tentação, de todo levante do inimigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e todos os seus caminhos. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz. Amém? Que esta mensagem, esta palavra, possa entrar dentro do seu coração e te fazer meditar e prosperar em todos os seus caminhos. Que Deus te abençoe.